Boa noite a todos! Estamos começando mais uma conversa literária. Hoje nós temos uma convidada chamada Bárbara Isabela, do @Pequenas Memórias Literárias. Estou vendo que ela já entrou. E hoje nós vamos falar sobre os livros do Harry Potter. Bárbara, já vou te chamar. Deixa eu só mandar a live para algumas pessoas. A gente espera aí uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para o pessoal ir entrando. E eu já vou te chamar. Se você achar, inclusive, que alguém vai gostar dessa live, manda para alguém aí também. Enquanto a gente espera esses primeiros minutinhos para começar. Deixa eu enviar aqui para as pessoas. Olha, eu tô bem animada, viu? Sobre Harry Potter, eu amo. Mas tem muitos anos que eu não leio o livro. A última vez que eu li, eu nem sei, deve ter uns 15 anos. Tem muito tempo. Tem muito tempo que eu li. Deixa eu mandar aqui. Oi, Cíntia. O pessoal entrando aí. Meu pai entrou também. Meu pai me acompanhou esses últimos dias eu tentando assistir os filmes. Minha irmã entrou aí também. E a gente vai esperando mais alguns minutinhos para poder começar. Oi, Bruna, Thaís, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bárbara, eu vou te chamar. Deixa eu te adicionar aqui. Chamando. Olá, boa Olá, noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Olha, antes da gente começar, eu queria só dar um recado aqui, porque sempre que a gente termina a live, eu posto no YouTube. Só que as últimas lives ficaram com problemas muito bizarros no som e eu não sou muito boa com tecnologia, ainda não consegui me acertar. Consegui postar no YouTube foi a da Bruna, que tá aí no chat, que ela falou sobre Assisti. peças infernais, você assistiu. Só pra avisar que o áudio tá, tipo assim, horrível. Vem muito fora, assim, do tempo da imagem. Mas é o que tá dando pra fazer, né? Tá certo, não tem problema. Então, só pra avisar. E pra quem não conhece, o nosso projeto Se a Poesia For Semente. É um projeto que começou com poesias, porque a nossa ideia é ir postando poesias e agora a gente está fazendo essas lives de conversa literária. Para ir chamando pessoas, para conseguir cada vez mais pessoas acompanhando a gente. E esse ano a ideia é publicar um livro, ou de poesias, ou poesias e contos, ainda não sei. O livro está a caminho aí no forno. E parte da renda desses livros, espero que seja mais de um ao longo do tempo, vai ser revertida para projetos sociais, algumas parcerias que a gente está vendo aí também. Então, quem não Uhum. conhece, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, siga a gente. Quem não conhece a Bárbara, segue a Bárbara também. E eu acho que a gente pode começar. Com certeza. Tá ansiosa, né? Eu também tô. Muito. Então, Bárbara, Harry Potter. Quero saber. Bom, a primeira pergunta, eu acho que muita gente que está aqui deve saber, né, do que se trata o livro. Uhum. E eu Uhum. aproveito para pedir para você contar assim um pouquinho, né, também por que você escolheu falar de Harry Potter. Conta aí pra gente do que Bom, se trata e por quê. bom, para situar a história de Harry Potter, é um garoto que recém completa 11 anos e a partir do momento em que ele completa 11 anos, ele descobre que a realidade dele não é tão normal quanto aparenta ser, que na verdade ele é um bruxo e que na verdade os pais dele não morreram num acidente de carro. Então, a partir dessa descoberta, ele é direcionado para o mundo mágico, onde ele realmente descobre quem ele é, o que causou a morte dos pais dele, e começa a descobrir a importância que ele tem dentro do mundo mágico. Ele não é só mais um ali, ele é uma peça extremamente importante para a construção daquele mundo. E a partir do primeiro livro, a gente vai acompanhando a evolução tanto do Harry Potter
quanto da história por trás do Harry Potter. Pois é, boa noite, gente. Desculpa te interromper, só para avisar que Então, hoje o Bruno imagina. não vai poder participar da nossa entrevista, né? Porque para ele participar a gente precisa estar no mesmo ambiente e a gente, enfim, não conseguiu se acertar hoje para isso. Mas só para avisar, ele vai ficar aí interagindo com a gente pelo chat. Mas Perfeito. então é isso que se trata a história, né? E é muito interessante, assim, só uma curiosidade. Eu não sei com quantos anos que você leu pela primeira vez. Foi com quantos? Aí eu acho que eu devia estar com uns 12, 13 12. anos. Eu não li na idade certa, entre aspas. Eu já tinha uma idade mais avançada, por assim dizer. Eu li na idade e era muito engraçado que eu ficava pensando assim, óbvio que eu sabia que não, mas eu ficava pensando, nossa, será que eu vou receber uma carta de algo? Meu sonho. Ainda espero. Eu não sei, viu? Aconteceu tanta desgraça que eu acho que eu preferia não participar, não. Mas por que que você escolheu falar de Harry Potter hoje? Bom, primeiro porque foi a primeira saga que eu li. E foi através de Harry Potter que eu entrei no mundo literário e não saí mais. É engraçada a forma como eu comecei a ler Harry Potter. Eu lembro como se fosse ontem que eu estava na casa de uma amiga minha e ela tinha um exemplar bem surradinho de Harry Potter e a Pedra Filosofal e ela trouxe para mim e falou assim: "Pega esse livro para você ler. Eu li recentemente, eu gostei muito. Eu acho que você vai gostar." Eu trouxe para casa, comecei a ler no mesmo dia. E, tipo, no dia seguinte eu já cheguei lá na casa dela com o livro, tipo assim, oi, você tem a continuação? Você Aí leu? ela, eu li da noite pro dia. Meu Deus. Você Aí lê ela rápido, disse, então, ou foi é, empolgação? isso, eu leio relativamente rápido. Esses dias eu tenho dado uma desacelerada, não intencional, a ressaca literária bateu com força, mas de pouquinho em pouquinho a gente tá dando uma andadinha e tá voltando ao ritmo normal. Inclusive, eu vi o seu post sobre ressaca literária, achei muito importante falar sobre isso. E quem não viu, vai lá no perfil dela depois dar uma conferida. Mas depois da live só, não saiu daqui agora. Fica aqui, depois você olha, o post não vai fugir. E você leu todos os livros um atrás do outro, numa tacada só, ou não? Bom, primeiro eu tinha que esperar ela ler o livro para para Ah, eu poder pegar, mas ela já tinha lido A Câmara Secreta, então ela já tinha ela já podia me emprestar, então eu já peguei A Câmara Secreta, já li. Ela ainda estava lendo O Prisioneiro de Azkaban, então eu tive que esperar mais um pouquinho. Aí depois a gente foi conseguindo coincidir melhor o tempo de leitura, porque eu comecei a pegar os livros na biblioteca pública aqui da cidade. E hum. acontece que eu tenho a saga primeiro do que ela, inclusive. E assim, foi fascinante ler Harry Potter. Eu me encantei de uma forma que, para mim, hoje ainda é difícil falar, porque é um universo extremamente importante. Eu reli recentemente e, para mim, foi como se fosse a primeira vez lendo. É um mundo cheio de detalhes, cheio de pequenas partículas que você tem que prestar atenção, porque ela não está ali por acaso, ela vai se encaixar uma hora ou outra dentro do contexto da história. Então, redescobrir esse universo para mim, né, através da releitura, foi maravilhoso. E eu já estou pensando assim, que eu quero reler de novo, porque já estou sentindo falta. É isso que eu ia falar, assim, é uma riqueza de detalhes impressionante. Eu não Isso. lembro, né? Como eu falei antes de começar, deve ter 15 anos que eu li. E eu não li todos. Na época que eu li, eu parei no Cálice de Fogo. Eu li só até o Cálice de Fogo. Eu não consigo me lembrar por que que eu não dei continuidade. Aconteceu alguma coisa na época que eu não me lembro de jeito nenhum e eu nunca li os outros a partir da Ordem da Fênix. E não li até hoje, assim. Mas os filmes eu já vi algumas vezes e eu tava revendo essa semana para poder lembrar desses detalhes, porque também a Uhum. última vez que eu revi os filmes tem muito tempo. Então eu tava revendo essa semana, né? Eu não sei se você tem algum favorito
tem algum da série, né? Qual é seu favorito? Enigma do Príncipe. Assim, Enigma do... eu gosto muito de todos a partir de Ordem da Fênix, que já entrou no meu hall de favoritos, mas Enigma do Príncipe, ele tem uma carga emocional muito forte. Então eu me sinto muito tocada por Enigma do Príncipe, porque apesar de tudo, é um livro que já trata a despedida da saga. Então, nesse livro a gente já começa a perceber que está tudo se encaminhando para um final e começa a dar aquele apertinho no coração. Você começa a dar adeus a personagens que você se apega e que é chegada a hora deles partirem e você não tem outra escolha a não ser tipo, vai, eu entendo. Então, Eu pra não entendo, não. Algumas despedidas eu não entendo, não. deixa eu só Algumas responder aqui despedidas eu fico revoltada. a pergunta do Bruno. Ele colocou aqui, como que é seu processo e rotina de leitura? Você lê antes de dormir? Lê todo dia? Anota muito nos livros? Eu ainda não consigo anotar nos livros. O máximo que eu faço é colocar um post-it nas passagens que mais me marcam. Eu leio todo dia, às vezes. Quando eu não estou com a ressaca literária, eu realmente consigo ler todo dia e eu consigo ler por várias horas seguidas. Esses últimos dias eu estou lendo 10, 20 minutos no máximo, não está conseguindo ir além. São A fases. minha... É isso, exatamente. E agora eu estou tentando dar uma equilibrada maior na minha leitura, porque agora eu também tenho que estudar para o Enem. Esse ano eu vou estar fazendo o Enem de novo, então eu tenho que dar uma dedicada maior no Enem, mas também não quero perder a rotina de leitura, não. Então eu ainda estou procurando um jeito de intercalar os dois de uma forma que fique bem cômoda. Isso é importante, né? Conciliar. Isso também sempre foi um dilema para mim a vida toda. Conciliar os estudos com as leituras que a gente gosta, né? Fora dos estudos. Mas aí eu queria te perguntar assim sobre os personagens, se você pode falar um pouquinho sobre cada um deles, se você se identificou mais com algum, conta aí pra gente. Então, dentro dessa saga, a gente tem um trio de personagens principais, que é o Harry Potter, que ele é o protagonista. Tem o melhor amigo dele, que é o Rony Weasley. Ele vem de uma família de bruxos, todos sangue puro. E tem a Hermione Granger, que ela é nascida trouxa, ou seja, ela vem de pais que não são bruxos. Então, a princípio, os dois, o Rony e o Harry, eles têm como é que eu posso usar um termo para não ser um termo tão pesado? Eles têm uma rejeição muito grande com a Hermione, porque por ela ser muito inteligente, às vezes ela acaba aparecendo mais do que o outro coleguinha. E isso toca um pouquinho na ferida dos coleguinhas que não sabem tanto quanto ela, e aí eles começam a pegar aquele ranço dela e tal. Mas, como a gente já pode imaginar, até mesmo na nossa vida real, sempre que tem alguma coisa assim, sempre vai rolar uma amizade aí, ou talvez até algo mais. E com Harry Potter não foi diferente. Eu acho que esse traço de realidade dentro de Harry Potter sempre está presente e é importante para manter, porque a gente nunca vai dissociar a leitura da nossa realidade. Isso eu gosto bastante. Eu me identifico, eu poderia ser bem clichê e falar que me identifico com a Hermione, mas eu não vou ser clichê. Eu vou dizer que eu me identifico muito com a professora do Harry, a Minerva, porque eu sou muito atenta, eu me atenho muito às normas, às regras, é uma coisa que eu gosto muito de respeitar. Então eu digo que eu me atenho muito e que eu me identifico com ela pela rigidez dela também. Eu me considero uma pessoa bastante rígida também. E tem um pouco a ver Então, com a Hermione também, né? tem um Hermione pouco a ver com a Hermione. é muito disso de seguir as regras, né? Inclusive tem uma cena, Isso. não vou dar spoiler, mas tem uma cena muito engraçada no... Me fugiu o nome, gente? Na Ordem da Fênix. Na Ordem da Fênix, Que que ela ela fala que é provavelmente emocionante quebrar as regras. eu amo essa cena. Já a Minerva é tão emocionante. A Minerva não ia ficar emocionada, com certeza. Olha, eu me identifico muito com a Luna, que vive em outro Ai, planeta. aluna.
Ah, Eu ela é gosto muito incrível. dela. Gosto muito dela, mas eu gostaria de dizer que eu me identifico com a Gina, mas eu me identifico com a Luna. Essa é a verdade. Algumas coisinhas, assim, talvez. Na verdade, a gente sempre se identifica com alguma característica um pouco mais. Um pouquinho de um pouquinho do outro, né? Isso, E isso que é muito interessante também, porque apesar de ser um livro de fantasia, são livros de fantasia, mas que trazem traços da realidade. Então, são pessoas muito humanas, com isso, luzes e trevas, né? E é muito interessante que, inclusive, em um determinado momento, o Harry fica nessa, né? Sou luz ou sou exato. treva? E, na verdade, nós somos um pouco dos dois, né? Isso tem até uma passagem nos livros que fala exatamente sobre isso, que todos temos luz e trevas dentro de nós, e o que diferencia é como a gente escolhe agir. E aí tem outra passagem que também se conecta a essa, que é que o mundo não é dividido entre pessoas boas e pessoas más. Então, tem passagens de todos os livros que, se a gente for parar para analisar, dá para se conectar dentro disso. Tem passagem de Ordem da Fênix, de Cálice de Fogo, de Relíquias da Morte, que fala muito sobre a humanidade. E eu acredito que, sendo um livro de fantasia, ele tem esse pé no chão da realidade, feito de forma intencional pela escritora. Eu acredito que a experiência de vida dela tocou ela de uma forma a não fazer uma dissociação da realidade para o que ela escrevia. Então, eu acho que ela pegou muito da vivência dela e colocou dentro do livro para que a gente pudesse ver traços da nossa vivência ali na leitura. Nossa, isso é ótimo. Assim, como eu comentei, eu só li até o Cálice de Fogo, né? Então eu não sei como é que é o livro da Ordem da Fênix, mas o meu filme favorito agora é a Ordem da Fênix. Quando eu era mais nova era o Prisioneiro de Azkaban, mas eu não faço a menor ideia do porquê. Mas agora o meu filme favorito é A Ordem da Fênix. Inclusive eu quero ler o livro, né? Que eu não li. Ele seria o próximo. É E eu incrível. gosto muito, eu gosto muito desse da Ordem da Fênix, porque é tanta coisa assim que a gente dá para encaixar na nossa realidade, inclusive agora, né, assim, no Brasil. O que acontece na escola, a quantidade de fake news que aparece no Profeta Diário. Então, assim, é Exato, interessante. É muito legal. exato. Eu não tinha pensado nisso na realidade brasileira. Quando você falou, pensei, acendeu aquela lâmpadazinha aqui, eu fiquei, não é mesmo? Consigo até imaginar quem é o Voldemort, mas enfim, são apenas. Eu também. Inclusive, eu tava comentando isso com o Bruno ontem. Eu falei, Bruno, cheio de fake news, conservadorismo na escola, olha quanta coincidência. Enfim, mas é muito legal. E você mencionou da vida da autora. Eu não sei se você separou alguma coisa para falar da vida dela. Eu não sei muito sobre ela, na verdade, né? Eu ouvi dizer há muitos anos atrás que ela começou a escrever no guardanapo, mas eu confesso que eu não sei, eu não conheço a história dela. Então, a Rowling, ela teve uma vida no final da juventude para a vida adulta bastante sofrida, né? Ela chegou a ser sustentada por o governo, porque ela realmente teve muita dificuldade financeira, ela teve um marido abusivo e tudo mais. Chegou ao ponto de ela não ter nada para viver e ela começou a escrever Harry Potter em meio a esse caos, né? E isso se atrela ao período depressivo que ela teve, ela também lutou contra a depressão, ela lutou contra muitos nãos na vida dela, até mesmo para publicar Harry Potter, que ele foi rejeitado por 10 editoras que falaram que, tipo, ninguém ia querer ler uma história sobre aquela. Você imagina a editora que negou isso depois, Pois pensando, é, por que eu neguei? exato. E até mesmo o machismo dentro do meio editorial, ela também sofreu, que ela foi meio que incentivada a omitir o nome dela na obra, então ela teve que usar apenas as iniciais, porque as pessoas não teriam muito interesse em ler uma obra escrita por uma mulher, uma obra de fantasia escrita por uma mulher. Então, ela colocou as iniciais dela e uma hora ou outra ela acabou sendo reconhecida por isso, mas era algo que
imagino, eu só fico imaginando o peso que não teve nas costas dela em saber que, tipo, aquilo ali estava meio que mascarando a realidade de quem escreveu. Nossa. Então, ela sofreu bastante. Eu considero ela um exemplo de superação. Ela é uma pessoa, ela foi uma profissional, uma pessoa. Eu sei que eu estou embolando as palavras porque eu não queria ter que mencionar ela atualmente, que ela está envolvida em polêmicas transfóbicas e é um tema muito pesado e eu só torço para que ela caia na real das grosserias, das atrocidades que ela falou, mas ainda assim não sou a favor de cancelar a autora por esse motivo, porque o cancelamento ele é uma cultura extremamente tóxica e destrutiva. Então, se eu sou a favor de cancelar alguém, eu sou a favor de destruir a vida de uma pessoa. Pelo menos essa é a minha visão e eu já não concordo com isso. E ninguém está cancelando outros autores envolvidos em polêmicas, né? O foco agora é só cancelar o Rowling e isso é bem errado. Mas, enfim, vai de cada um. Eu não cancelo e eu não vou deixar de consumir as obras dela. Por isso que eu já, quando eu vejo algum comentário do tipo, eu já relevo, já fico tipo, bom, cada um tem seu posicionamento, o meu é esse, pronto. Entendi. Eu não sabia, não acompanho, né? Não sei nem tanto da história passada, da história dela, quanto agora, né? Mas, enfim. Isso que você falou do cancelamento tá tão. A gente tá falando tanto sobre isso, né, ultimamente. E Isso, isso é tão importante porque acontece mesmo, e é muito ruim, né? exato. Mas voltando pro livro, né? Eu queria saber, assim, o que te chamou mais atenção? E aí, você pode responder como quiser, assim, o que mais chamou atenção no geral ou o que mais te chamou atenção em cada livro? Não sei como é que você vai querer responder. Eu poderia até mencionar o que me chama a atenção em cada livro, porque eu reli recentemente e está tudo bem fresco na minha memória, mas aí eu iria gastar muito, 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 muito tempo, que aí a gente poderia estar utilizando para abordar outros temas inerentes à história. Mas o que me atrai mais é exatamente essa guerra entre o bem e o mal, porque no livro sempre é dada a oportunidade de escolher entre o bem ou o mal. E Harry, ele realmente fica mexido. E se eu deixar tudo pra lá e deixar ele vencer e for passar o resto da minha vida escondido? E se eu fizer isso? E aí? Só que aí ele começa a pensar, ele começa a ver as pessoas que dependem da resposta dele, da coragem dele, da bravura dele, pessoas que ele nem conhece, mas que apoiam, e aí ele para e pensa, não, eu tenho que lutar, se tem alguém que consegue vencer Voldemort, sou eu, então eu vou atrás, eu vou lutar e eu vou tentar, mesmo que eu morra tentando, mesmo que eu morra lutando, na verdade. Aí eu já seguro um pouquinho a boca para não contar um spoiler do último livro. Mas, Spoilerzinho, não tem problema. não, mas é porque vai ser um spoiler, spoiler. Não tem como ser um spoiler pequenininho, porque é bem da trama principal. Mas eu acho isso muito fascinante, eu acho isso muito interessante, porque é algo que a gente vive mesmo. A gente tem a todo tempo a escolha. Ó, a gente pode abandonar tudo agora e fazer de conta que não vê, que não sente, que não sofre, deixar as outras pessoas se lascarem, com perdão do termo, porque isso não me afeta. E, tipo, se ele fosse pensar isso, o mundo mágico tinha sido todo destruído. Seria uma ditadura. E ele resolveu colocar a vontade dele fora, colocar a vida dele em risco e lutar para defender o mundo mágico e, no fim, conseguir colocar fim à guerra. E eu acho isso fascinante, é o que mais me atrai, o que me deixa cada vez mais interessada na história, porque é contado de uma forma que até as crianças conseguem entender o teor daquilo que está sendo passado. Então, ensina política de uma forma muito simples para Sim, os jovens leitores. perfeito, exatamente. Nossas escolhas são políticas, né? Sempre quando a gente faz Exato. escolha, a gente está fazendo política. Então, o Harry poderia escolher sair dali, não lutar, seria uma escolha, né? Porque muita gente pode pensar, não, ele não tem escolha, porque ele tá destinado para isso. Não, pera, ele tem escolha sim.
ele tem escolha, sim. E as escolhas têm consequências muito graves. Qualquer Exato, escolha que ele fizer. Então, é sim fazer política, né? exatamente, exatamente. E eu queria, assim, só ler o comentário do Bruno, que tem a ver com isso que você está falando, do bem e do mal, né? Que ele escreveu sobre o cancelamento. Isso, Botou assim: cancelamento é baseado em um fundamentalismo. Ninguém é só defeitos, todos têm qualidades e defeitos. Temos que pegar o que é bom e problematizar o que não é, mas jamais descartar. E tem tudo a ver com isso que você está falando, de com que não é certeza. só luz ou só treva. E assim, eu sou muito fã de Star Wars também, né? E tem bem essa coisa, né, também da luz e da treva. Isso. E é o que eu mais gosto também, assim, na saga. Não, não vamos falar sobre isso, mas é só para. Eu gosto muito, assim, de histórias que trabalham esse lado. Outra, por exemplo, não sei se você conhece aquela série Avatar, A Lenda de Aang. Ah, inclusive, estou assistindo no momento. Tá? Eu não vou dar Tô. spoiler, mas tem determinados personagens passam por momentos muito importantes sobre isso também, sabe? Luz ou treva, quem eu sou? E eu acho isso fantástico. E na nossa vida, quantas vezes a gente não passa por esses momentos? Eu já passei por esses momentos, não sei você, Bárbara, mas eu já passei por esses momentos assim. É, também passei, e é exatamente aquilo. São escolhas que vão acabar nos definindo e definindo o nosso futuro. Acho muito pesado a gente ter uma construção social em cima disso, mas é a nossa realidade e a gente tem que levantar a cabeça e enfrentar. Exatamente. E esses livros mudaram alguma coisa na sua vida? Eu desconfio que a resposta seja sim. Eles Sim, mudaram. E o que que mudou, assim, se você quiser e puder falar pra gente? eu comecei a procurar um lado mais positivista das pessoas depois da leitura dos livros. Porque até mesmo aquele que por vezes a gente considera o pior personagem, ele tem um lado bom. Então eu tento Uhum. ver isso dentro das pessoas. Fulano é ruim? É ruim? Beleza, ele é ruim, mas sério que ele nunca fez nada bom? Ele nunca ajudou de nenhuma forma? Então eu já tento ver o melhor lado de cada um, tento ouvir cada um, tento deixar os meus preconceitos de lado para ouvir o próximo, para ser uma escuta acolhedora, para entender por que que alguém age ou é daquela forma, porque sempre tem algum motivo. Ninguém é ruim, ninguém é arrogante porque quer ser ruim ou quer ser arrogante. Existe um motivo que leva aquilo e existe várias formas de você lidar com aquilo, de você ouvir aquilo e tentar ajudar da forma que você puder. E eu acho que a saga Harry Potter me ensinou muito sobre isso. Me ensinou também sobre ter coragem. Muitas coisas eu comecei a peitar mais depois da leitura da saga, ter mais coragem de enfrentar, que é exatamente o que a gente comentou na live com a Bruna. O que a Hermione faria? Inclusive, eu estava fazendo isso hoje, pensando o que a Hermione faria na minha situação. Então, são coisas que eu levo para a vida e que eu sempre levarei e passarei para os meus filhos, caso um dia eu tenha algum. Olha, eu penso muito isso, assim, agora, né, que eu tentei rever os filmes, não consegui. Eu parei na metade da Relíquias da Morte Parte 1. Parei aí, foi quase, foi quase. Em vários momentos, assim, quando alguém tinha um ato de coragem, eu pensava, será que eu ia fazer isso? Ou eu ia dar para trás? Nossa, tem determinado momento que a Gina faz uma coisa que eu fico, cara, eu ia fazer isso? Eu gosto muito da Gina. E eu fico pensando, né? O que que eu faria, assim? Eu teria esse nível de bravura, de coragem, e ao mesmo tempo também esse nível de renúncia. Alguns personagens renunciam tanto. Exato. Inclusive, eu não sei como é que é nos últimos livros, né? Mas em vários momentos dos últimos filmes, o Harry quer partir sozinho, para não botar os amigos em perigo, né? E eu Isso, fico, mas exato. não, peraí, não é só sobre você. A gente vai junto. Eu fico pensando assim na renúncia desses amigos também, que tem uma vida. Enfim.
É uma guerra, né? Isso, Situações exato. extremas, situações extremas. Mas eu fico me perguntando isso. Você falou, né? O que será que a Hermione faria nessa situação? Eu fico ao contrário. Eu vejo e pergunto, o que eu faria nessa situação? Muito legal. Para mim E já deixa eu te tá perguntar uma. ficando. Oi, fala. A internet sempre dá um atrasinho. Para mim já tá entrando no automático, tipo, o que a Hermione faria? Esses últimos meses eu tenho estado tão dentro do mundo de Harry Potter que qualquer estalinho já é o que a Hermione faria. Aí eu vou lá e faço como eu acho que ela faria. Eu queria te fazer uma pergunta. Antes da gente perguntar, esse Edson é o meu pai. Ele fez uma pergunta que é interessante, mas antes de fazer a pergunta dele, só para a gente não fugir da nossa última pergunta, eu perguntei Certo? se mudou mais, se alguma coisa mudou na sua vida, né? Lendo os livros. Eu queria saber se foi diferente a releitura agora e para a primeira vez que você leu, quando eu era mais nova. Teve alguma diferença? Eu queria dizer que não teve diferença, mas realmente teve. Quando eu li há alguns anos, a primeira leitura foi aquele deslumbre, aquele universo novo. Ler dessa vez foi como se eu estivesse voltando para casa depois de uma viagem muito longa. Eu vejo a questão da política, eu consegui ver com mais clareza algo que eu não sabia interpretar, que eu não entendia quando eu li nos meus 12, 13 anos. Então, agora eu já vi, já consegui entender melhor o que é que significa. A questão do bem e do mal, também consegui entender melhor. Não tenho posicionamentos a fazer acerca de algo que ela poderia ter escrito diferente, final diferente de personagem, descrição diferente. Eu já vi algumas pessoas comentando que acham que o livro tem racismo, tem gordofobia. Eu, particularmente, não consegui perceber isso. Mas para mim é como voltar a casa depois de uma viagem longa. Para mim é reconfortante. E você falando agora, eu não me lembro também, mas é claro que assim, eu tô tentando buscar na minha memória no filme, porque o livro eu realmente não vou lembrar, tem muitos anos. Mas nos filmes eu não me lembro de racismo, mas em determinado momento eu fico um pouco desconfortável com o quadro que eles chamam o quadro da mulher gorda, Da né? mulher gorda. Eu fico um pouco desconfortável, mas assim, eu não me lembro de nada realmente mais grave, né? E não me lembro mesmo. Mas aí a pergunta que o meu pai fez, eu tô rindo porque é uma pergunta muito específica. Ele já Uhum. tinha me perguntado sobre isso e eu falei, nossa, não lembro. Enfim, ele botou: o que significa o fato do patrono do Severo Snape ser um servo, como o da Lilian e do Harry? Isso aparece no último filme, não sei se tem no livro, pois não li. E aí, Bárbara? Bom, sempre que um bruxo ele passa por traumas emocionais muito fortes, comumente o patrono dele se altera à forma equivalente da tristeza que ele está sentindo. No caso, a tristeza do Snape era muito específica, que era a perca da Lilian. Primeiro, o fato de perder ela para o Tiago, e em segundo, perder ela para a morte. Então, ele ter conseguido moldar o servo dele, o patrono dele, ao patrono da Lilian, foi a única forma que a tristeza dele conseguiu de deixá-lo um pouco mais presente na vida dele, para não ser sempre aquele eterno adeus. De uma forma ou de outra, ela estava junto com ele pelo fato dos patronos serem iguais. E, inclusive, isso é mencionado, só não vou saber afirmar se é no sexto livro ou se é no início do sétimo, mas isso acontece com outro personagem de Harry Potter, que é exatamente a resposta dada para o caso do Snape, que é exatamente um trauma emocional muito forte. Muito legal isso. Eu realmente não me lembrava porque o último filme foi o único que eu vi uma vez só. Então eu realmente não me lembro e tem muitos anos também. Então, respondido, ele estava me perguntando isso desde ontem, eu acho.
Agora ele deve estar feliz. Depois eu vou falar com ele. O Bruno faz aqui uma pergunta também sobre a leitura. O hábito da leitura te influenciou nos seus estudos, na sua comunicação escrita, oral? Como que foi isso? Influenciou bastante, muito, 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 muito. Pelo fato de eu gostar de ler, de eu ter o costume de ler, eu já ganhei entre aspas, fiquei no terceiro lugar em um concurso de redação. Trabalhei na rádio, eu tinha um programa na rádio aqui da cidade, que era inclusive o mais ouvido, era o meu programa. Ele era todo domingo, apesar de ser um programa religioso, ele tinha uma audiência bastante grande. E tudo isso foi consequência do meu hábito de leitura. Me ajuda muito nos estudos, eu gosto muito de estudar, então me ajuda na redação. Para quem faz Enem, isso é uma mão na roda, embora a leitura em si não tenha uma conexão direta com a minha área de estudo, mas me ajuda a chegar na minha área, mas não é o ponto central do que eu estudo. A gente sempre passa pela leitura para estudar, né? Qualquer área, mesmo Isso. que não tenha essa ligação muito direta, né? E realmente, assim, me ajuda muito no vocabulário também. A gente se sente mais confiante, pelo menos digo por mim, assim, a gente fica mais confiante no momento de falar, no momento de fazer uma redação. Com certeza ajuda bastante, né? Eu não vou saber assim, a explicação biológica, mas se eu não me engano, deve ajudar na memória, enfim, deve ser bom para uma série de coisas, né? Mas Além de com ser muito certeza bom ajuda, com pro certeza. emocional também, né? Exato, Psicológico. Com certeza exato. ajuda. Falando em emocional, você já se emocionou em algum momento da Ai, de leitura? Ordem da Fênix até Relíquias da Morte é só choro. Eu só choro. O Eu choro final bastante de no filme Ordem da Fênix também. O final de Ordem da Fênix me destrói. O final de Enigma do Príncipe me destrói. Relíquias da Morte, o livro todinho me destrói. Eu chorei menos dessa vez que eu li, porque eu já estava um pouco mais preparada. Mas na primeira vez que eu li esses 3 livros, eu chorava de soluçar. Eu me tremia todinha. Eu chorei muito no Ordem da Fênix. No filme, né? Ai. Quero muito ler o livro agora. Você Mas precisa nos ler o outros, eu não me lembro de ter. Eu acho que eu não chorei nos primeiros livros, não. Não me lembro de ter Para não chorado, dizer não. que eu chorei no iniciozinho de A Pedra Filosofal, quando o Dumbledore recebe o Harry bebê do Hagrid e coloca na porta dos tios dele. Eu chorei demais ali. Você chorou E bem no no filme, começo. bem no começo. E no filme, quando começa esse tape que vai levando lá para dentro da cicatriz do Harry, que vai aparecer o título do filme, pronto, já choro jogada no chão. É Já muito sou eu. bom esse poder que os livros têm de emocionar a gente, né? Muito bom. Psicologicamente é muito bom ler. E eu não sou muito de chorar com livros. Chorei com Harry Potter, chorei com Para Sempre Alice, mas eu não sou de chorar com livros. Não é? Eu sou. Eu choro qualquer coisa, na verdade. Eu choro mais com série. Como sério. E você quer contar pra gente, assim, algum momento desses que você tenha chorado em algum dos livros? Uma Ai, cena, meu Deus. assim, sem dar tanto spoiler, ou dar um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá, eu vou falar numa cena que não é tão spoiler, porque todo mundo já sabe que os pais do Harry morreram. Tem uma cena em Relíquias da Morte, no livro, que o Harry vai com a Hermione até Godric's Hollow, e lá ele encontra as ruínas da casa dele. E tem uma plaquinha na entrada da casa que fala que ali foi mantido em ruínas como uma lembrança aos Potter
e uma lembrança à violência que destruiu a família deles. E essa cena, ler essa descrição, me emocionou muito, porque foi ali que tudo começou. Então, ali foi o final da vida dos pais de Harry e foi o início da vida de Harry como o eleito. Então, aquele momento, o poder daquele momento me emociona demais. Eu chego a me arrepiei agora falando. É muito Mas forte. é uma cena que, para mim, é indescritível. E ela tem no filme, e achei bastante fiel a forma como foi retratada. E é uma cena muito poderosa, uma narrativa muito poderosa. Eu parei mais ou menos, eu parei um pouquinho depois dessa cena. E o próprio personagem chora nessa cena, né, o Harry. É muito legal. Exatamente. E eu fiquei, meu Deus. E é exatamente a partir dessa cena que o Harry começa a descobrir mais e mais sobre a vida dele. Ele já sabia algumas coisas? Sabia, mas a partir desse momento, ele começa a descobrir as relíquias da morte, começa a descobrir quem foram os primeiros donos das relíquias da morte, e tudo isso tem uma justificativa final. Então, é uma cena muito importante. Além do emocional, para o desenvolvimento do personagem de Harry, é extremamente importante. Muito legal, muito bom. Eu não sei também se, voltando um pouquinho para a autora, mas sem falar dela especificamente, eu não sei se ela escreveu outros livros, eu realmente não conheço. Ela tem outros livros? Você já leu? Tem Recomenda sim. esses outros livros? Meu Deus, eu sou muito cadelinha dela. Ela, através de um pseudônimo, ela escreve uma série de romances policiais, cujo primeiro Olha, livro é chamado de O Chamado do Cuco. O nome do autor é Robert Galbraith, é um pseudônimo. Já tem 4 livros lançados em português. O 5º livro, se eu não me engano, vai sair em maio. Eu estou muito ansiosa porque a série é incrível. São livros incríveis, são muito maravilhosos. A trama é impensável, é investigação policial raiz mesmo. E, além desses, ela lançou no ano passado o Icabog, que já foi lançado na versão brasileira, que é também um livro de fantasia, alta fantasia, assim como Harry Potter, que ela escreveu Na verdade, ela escreveu para os filhos dela, quando eles eram pequenos, e durante a pandemia ela retomou a escrita, divulgando os capítulos online para ajudar os pais a lidarem com as crianças durante a pandemia. E foi publicado no Brasil também pela editora Rocco. Teve um concurso de ilustrações onde crianças de 8 a 12 anos poderiam ter seus desenhos impressos no livro. Então, além de ter uma mensagem política também muito forte no livro, tem os desenhos das crianças que são perfeitos, são perfeitos. Acho que só complementam ainda mais a história e a edição que é fantástica. que legal. Então, super recomenda Demais. os livros. Eu não Muito, muito. conhecia, vou já anotar para eu procurar saber depois. Inclusive, inclusive, os romances policiais dela foram transformados em série pela BBC e é uma série aclamadíssima. São poucos episódios? São, mas tem pouco mais de 1 hora de duração e são bastante fiéis à obra principal. Ai, que legal. Eu nunca li nenhuma trama policial, nenhum livro de mistério. Tá aí, de repente, ó. Pode ser a Ah, primeira. com Eu certeza, você fiquei vai a adorar. recomendação. E, Ah, você vai gente, gostar. eu não sei se acho que a Cíntia chegou a comentar que não leu os livros. Quem tá aí que não leu os livros, leia então também, uma super recomendação. A maioria das pessoas conhece o filme, né? Mas muita gente não chegou a ler os livros, leiam que é muito bom. É uma riqueza de detalhes que não cabe nos filmes, é impossível caber tudo. Mas Inclusive, no meu perfil tem uma guia com a resenha dos 7 livros em ordem de leitura. aí, ó, sigam a Bárbara, procurem o post sobre ressaca literária que a gente já comentou e a resenha sobre os livros. E falando em resenha, você trouxe algum trecho para ler pra gente? Separou algum trecho especial?
Deixa eu pegar meu Kindle, que eu tenho algumas coisas salvas nele, que aí a gente pode comentar, mas tá Opa, super ao alcance. a internet travou, mas já voltou. Já voltou? Enquanto você está abrindo o seu Kindle, Cíntia está pedindo para colocar o nome dos livros. Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar na descrição, depois nos comentários, quando a Certo. live ficar salva, tá? Aí depois Ok. você me passa os nomes, Bárbara, que eu deixo lá Passo, para passo sim. colocar. Não vou falar de Relíquias da Morte para não ser spoiler, porque aí eu vou falar o trechinho do Harry visitando a ruína da casa dos pais. Eu acho que esse, como a gente já falou dele, eu adoro essa passagem. Aí a gente fala dele. Neste local, na noite de 31 de outubro de 1981, Lilia e Tiago Potter perderam a vida. Seu filho, Harry, é o único bruxo a ter sobrevivido à maldição da morte. Esta casa invisível aos trouxas foi mantida em ruínas como um monumento aos Potter e uma lembrança da violência que destruiu sua família. Que nada mais é do que a realidade que a gente vive hoje, né? Muitos pais, infelizmente, morrem e deixam os filhos, e a partir daí eles têm que fazer escolhas dele, boas ou ruins, mas são escolhas. São escolhas. Verdade, acontece com muita gente, infelizmente, né? E se você tivesse que convencer alguém a ler Harry Potter, como você faria? O que você diria para convencer a pessoa? Por que ela tem que ler Harry Potter? Bom, eu poderia parafrasear o Stephen King e dizer que é uma das melhores fantasias que ele já leu e que facilmente daqui 50, 60 anos vai estar entre os clássicos da literatura, mas eu me atrevo a dizer que ler Harry Potter é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, porque tem fantasia, tem romance, tem ação, tem aventura, tem drama, tudo em um só. Então, não vai colar aquela desculpa, ah, não faz meu gênero. Faz sim, tem. De Com alguma certeza maneira. você vai gostar. Até porque você acompanha a vida de um personagem por 7 anos da vida dele. Então você cresce com ele, você amadurece com ele. Então você vive o mesmo tanto que ele está vivendo. Então eu acho isso fascinante. É o que eu usaria para tentar convencer alguém a ler. É muito interessante isso que você falou. Realmente a gente acompanha o amadurecimento dele e eu acho muito bonitinho assim acompanhar o momento em que eles começam começa realmente a rolar o romance, sabe? Porque não rolava com 11 anos. E a gente vai vendo como isso vai surgindo, como alguns personagens são totalmente sem jeito, como outros se gostam, e, enfim, e demora para acontecer alguma coisa. Então é realmente muito legal a gente ver, não só nesse quesito, né, mas a maturidade em diversos outros sentidos. Em lidar com os próprios fatos relativos a guerra, né, que acaba se instalando e todo o percurso. E é muito interessante porque a própria história amadurece. Não só os Exato. personagens, mas a própria história amadurece. Assim, eu, naquela época, né, eu li muito novinha. E assim, eu não li os últimos livros, né, como eu já falei milhões de vezes, mas eu fico imaginando se eu tivesse lido na mesma idade, o impacto seria diferente. Ler a Pedra Filosofal e ler Relíquias da Morte ia dar um impacto completamente diferente, né, numa criança de 11 anos. Enfim, a própria história a gente sente que vai amadurecendo também. Acontecem muitas perdas, muitas mortes, que eu fico arrasada com essas mortes. E na vida é assim, né? Na vida as pessoas morrem. E injustamente e por uma E inesperadamente. inesperadamente. Nossa, em determinadas mortes inesperadas que eu fico tipo, quê? Calma aí. Dá uma pausa para eu entender o que aconteceu. E na vida é assim, né? Eu acho que isso também
ela traz muito da vida, assim, de uma maneira bem fiel, sabe? E numa guerra, né? Muitas pessoas amadas, muitas pessoas queridas morrem numa guerra. E o quanto é Exato. triste. O quanto isso é triste. Porque não tem o que fazer. Não tem o que São fazer, escolhas daqueles que têm mais poder do que a gente, infelizmente. infelizmente. E que tipo de poder, né? Um poder que é injusto também. Porque as pessoas boas, ali, se a gente for pensar nos personagens bons, né? Vamos pensar no trio principal. O Harry, o Ron e a Hermione. E também nos outros amigos, né? Eles têm um poder que eu acho muito legal quando eles falam que nós temos algo que o Voldemort não tem, né? É esse poder do amor. Mas, infelizmente, a guerra é estabelecida por quem tem outro tipo de poder. Que é Exatamente. um falso poder, né? Um poder ruim, um poder injusto. Que muitas vezes é isso que acontece na vida também. Exatamente. É interessante até você citar a palavra amor, e eu me toquei nisso durante a releitura. Em nenhum momento de nenhum dos 7 livros é mencionada a frase eu te amo. Exatamente. E lembrando nisso, foi exatamente nessa hora que eu me dei conta de que ela realmente quis mostrar outro lado da nossa realidade, que o amor ele não está na frase eu te amo, ele está nas nossas ações do dia a dia. Então, é exatamente isso. Apesar de você não falar eu te amo, você demonstra o seu amor de outras formas. E essa forma é bem mais importante do que você só verbalizar que ama alguém. E ali eles estão dando muitas vezes a própria vida uns pelos outros, né? E Exatamente, esse gesto de amor, acho que é o maior que pode existir. E a própria exatamente. Lilian, né? A própria mãe do Harry. A cena dela no filme, dando a vida pelo filho, me tocou demais. E É, até porque é algo que a gente vê muito, né? É bem mais comum a mãe dar a vida pelo filho. é. Nossa, eu chorei muito na cena do final da Ordem da Fênix. Quando o Harry fala, né, que nós temos algo que o Voldemort não tem, e a câmera vai subindo e tá todo mundo ali, os amigos todos. Nossa, aquilo ali, aquela cena acaba comigo. Aquela Ah, eu cena. acredito, porque ela realmente mostra até a extensão do sacrifício do Harry. É, exatamente, a extensão do sacrifício dele e o quanto a nossa família é muitas vezes estabelecida pelos vínculos, pelos laços de afeto, e não Exatamente. necessariamente sangue, né? Não tem mais ninguém da família de sangue, quer dizer, tem, né? Mas eu digo assim, que esteja ali com ele, não tem ninguém. Exato. Mas ele tem uma outra família, que é a família do afeto. Exatamente. Nossa, aquela E que cena acolheu ele e batalhou com ele até o fim. e deu a vida por ele. É incrível. A gente está chegando no finalzinho, Bárbara. E se você tivesse assim que resumir todos os livros do Harry Potter em uma frase ou em uma palavra, qual seria? E por quê? Ai, meu Deus. Essa pergunta é difícil. Não, essa pergunta é difícil. Eu iria usar a perfeição, Perfeição. porque agora justificando a minha escolha. Nossa, eu me senti tão no BBB agora. Eu não sei Explique por por que me quê. veio isso na cabeça. Por que do seu voto? Mas porque teve um final perfeito para os personagens. Foi um final à altura, foi um final merecido, foi uma construção árdua com um final recompensatório para todos aqueles que viveram e morreram na Guerra Bruxa. Então, para mim, o final foi perfeito, a construção foi perfeita. O início foi sofrido? Foi, tendo em vista que o Harry já começou perdendo os pais, mas ainda assim foi perfeito dentro da proposta. Então, para mim, essa seria a palavra. Perfeito. Vamos ler aqui a última pergunta que a Cintia botou.
Eu queria saber se ela gosta das aulas de magia. Eu sempre me encanto com as aulas e os nomes das magias. São incríveis, são incríveis. E se fosse para escolher uma disciplina, eu acho que, sem sombra de dúvidas, seria Defesa contra as Artes das Trevas. Eu ia falar Porque é isso, defesa contra as artes fascinante, das trevas, eu tenho que me defender. com certeza Eu, fascinante. É uma disciplina fascinante. eu morro de Inclusive, rir, saber com o quê? Com a aula de poções que tem a poção do amor. Eu fico imaginando assim, as pessoas tendo acesso a essa poção do amor. A desgraça que ia ser. perigosíssimo. Mas é uma cena muito, 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 muito hilária. E no livro consegue ser ainda melhor. A maioria das coisas no livro é melhor, né? Não tem Eu, como. mas, mas assim, eu sou suspeita para falar porque eu amo tanto os livros quanto os filmes. Eles dois estão tipo, bem assim, bem assim, bem assim. Mas eu não mudaria a forma como os filmes foram feitos. Mas no livro tem algumas cenas que são bem mais engraçadas. É porque é muito difícil, né? Imagina transformar livros enormes e cujos detalhes todos, muitos são muito importantes. Realmente é um desafio assim que não é para qualquer um, não. Eu acho que também achei que os filmes foram muito bem feitos e não consigo imaginar diferente também, né? Eu comparei os 4 primeiros que eu li, né? E realmente assim, também não consigo imaginar ser diferente. Nosso tempo acabou. Mas olha, enquanto você falava aí da palavra, né, da perfeição, eu sempre pergunto e tento responder dentro da minha cabeça para mim também, né? E eu não sei, eu ficaria muito na dúvida na palavra amor, mas é como se eu quisesse falar um pouco mais. Não, eu quero falar mais coisas, essa palavra é muito pequena, mas ao mesmo tempo amor tem uma extensão muito grande, né? E eu acho que amor fala muito sobre todas as renúncias e, enfim, e tudo que a gente vê nos personagens, mas também esperança, sabe? Porque o Harry poderia desistir, poderia ser muito pesado. Ele poderia desistir. Ele poderia não aguentar, ele poderia ceder, mas ele persistiu. E tinha muitas pessoas ao lado dele. E eu acho que a palavra esperança, assim, também faz jus, sabe? Com certeza. Olha, nós temos 3 minutinhos. Você quer ler algum trecho pra gente poder finalizar? Mais alguém tem aí uma última pergunta? Tenho outros trechos aqui que eu já dei uma olhadinha, que são passagens do último livro, que são até bem conhecidas, mas que eu gostaria de falar delas, porque são passagens que me tocam bastante. A primeira foi dita por Remo Lupin em Relíquias da Morte, ainda no início. Harry é a melhor esperança que temos, confie nele. Eu acho que essa já diz tudo sobre o que Relíquias da Morte iria tratar, que era sobre o Harry ter coragem o suficiente de enfrentar tudo e das pessoas que tinham algum convívio com ele acreditar e confiar que ele faria as escolhas corretas para enfrentar todas as adversidades que estariam por vir. Dá Perfeito. tempo de ler mais outra? Dá, tem 2 minutos. Dá pra ler mais uma. Pra gente se despedir. Pronto. Então vamos para uma mais simples. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa frase ela é quase um lema da Casa da Corvinal e ela lembra muito o fato da gente se ater a quem a gente ama. Porque quem a gente ama é o nosso tesouro e eles, juntamente com eles, estará o nosso coração. Então, além da gente amar, a gente nunca abandonar. Eu acho uma frase muito poderosa. Perfeito. Resume a história. Agora, Também, uma pergunta que a gente tem 1 minutinho. Qual é a sua casa? São Serina. Sonserina? Ah, eu Sonserina. sou da Grifinória, que eu sou dessas. Todo mundo, os principais são da Grifinória, também sou da Grifinória. Eu já me identifiquei bastante com a Sonserina pela persistência e ambição. Eu sempre me identifiquei com a Grifinória mesmo. A minha irmã fala que é da Sonserina também. Ela também se Melhor identifica casa. com a Sonserina. Olha, Bárbara, obrigada. Eu amei fazer essa live com você. Eu quero
terminar de ver o restinho do filme que eu não consegui terminar. E quem não leu, leia Harry Potter, gente. Visita o perfil da Bruna, Pequenas Memórias Literárias. E da Bruna não, ó, da Bárbara, que eu vi o comentário da Bruna aqui botando coraçãozinho no Lupin. Troquei o nome. Da Bárbara. Visitem o perfil dela, Pequenas Memórias Literárias. E estejam com a gente na próxima live. A próxima live, se eu não me engano, eu não tô com um cronograma de março aqui, mas se eu não me engano é Flores para Algernon, o livro. Algernon que fala esse nome? Não sei. Terminei recentemente. Eu vou ler, vou começar essa semana para ler para a live da semana que vem. Então, obrigada, Bárbara. Adorei a sua presença. Espero que a gente possa marcar mais vezes. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Adorei estar aqui falando sobre a minha saga favorita. Adorei. Obrigada. Obrigada, gente, pessoal que estava aí no chat. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vai desligar aqui. Tchau.